Olá pessoal, daremos início aos aspectos introdutórios de fundamentos e aplicações na engenharia, né, relacionados à disciplina Elementos de Máquina. Bom, então quando nós falamos, né, de fundamentos e aplicações na engenharia, esse tópico ele visa fornecer aos futuros engenheiros de automação e controle uma base introdutória em elementos de máquina. Abordaremos as propriedades físicas e mecânicas de alguns dos componentes, capacitando-os a selecionar e aplicar esses elementos de forma em projetos de engenharia. Bom, então, como definição, elementos de máquinas são componentes, né, padronizados que formam a base de equipamentos e sistemas mecânicos. Eles incluem parafusos, rolamentos, engrenagens, eixos e outros elementos. Em relação às suas funções, desempenham funções relativamente específicas, como transmitir potência, né, suportar cargas, controlar movimentos, garantir a integridade estrutural de máquinas. E como padronização, facilita a produção em massa, intercambiabilidade e a manutenção, além de reduzir os custos e otimizar o desempenho dos equipamentos. Quando nós falamos da importância da disciplina, né, elementos de máquinas na formação do engenheiro, a gente destaca três segmentos, né? Base para projetos, seleção de componentes e otimização de desempenho. Onde base de projetos, o conhecimento de elementos de máquina se torna fundamental para o projeto e análise de sistemas mecânicos, permitindo a criação de soluções eficientes. Em relação à seleção de componentes, né, essa disciplina ela capacita o engenheiro a selecionar os componentes adequados para cada aplicação, considerando fatores como carga, velocidade, ambiente e até a vida útil. E como otimização de desempenho, através do estudo de elementos de máquinas, o engenheiro pode otimizar o desempenho dos equipamentos, reduzindo o consumo de energia, o desgaste e os custos de manutenção. Quando nós falamos de propriedades físicas dos elementos de máquinas, a gente traz a densidade, né, que ela influencia o peso e a inércia dos componentes, afetando o desempenho das máquinas, a condutividade térmica, que é importante para a dissipação de calor em sistemas que geram altas temperaturas, motores e freios, expansão térmica, que deve ser considerada no projeto de máquinas que operam em diferentes temperaturas, para evitar tensões e deformações excessivas. Quando nós tratamos de propriedades mecânicas dos elementos de máquina, destacam-se a resistência, a elasticidade e a dureza. Enquanto a resistência é a capacidade do material de suportar cargas sem se deformar ou fraturar, isso inclui a resistência à tração, à compressão, cisalhamento e até a flexão. Nós falamos de elasticidade, temos que a capacidade do material de retornar à sua forma original após a inversão da carga, que é importante para componentes que sofrem deformações repetidas. E a dureza é a resistência de um material à penetração do material mais duro. É importante para componentes que sofrem desgaste por abrasão. Em análise de tensões e elementos de máquinas, destacam-se as cargas estáticas, como tensões causadas por cargas constantes ao longo do tempo, peso de componentes, então a pressão. Também destacam-se as cargas variáveis, cujas tensões causadas por cargas que variam no tempo, as forças de combustão, ou até o aumento das tensões específicas do componente
bancos vivos. Diferentes tipos de água, carbono, gás e ácido oxidado. Também temos o alumínio, leve e resistente à corrosão, onde o alumínio é utilizado em aplicações onde o peso é um fator crítico, como no caso de aeronaves e automóveis. E também temos os polímeros, que são utilizados em aplicações onde requer baixo atrito, isolamento elétrico e resistência química, como no caso de buches, engrenagens. Então,